Olá pessoal, essa aula é para aqueles que perderam a nossa última aula que fizemos na sexta-feira sobre estética. Eu espero que todos tenham lido o artigo explicativo sobre a estética e o game, que eu acho que ajuda a gente a ter uma perspectiva diferente e ver a importância do estudo da estética na nossa prática profissional, cotidiana e assim por diante. Quem não estudou aquele artigo, por favor, vá, estude, leia e se tiver alguma dúvida, podemos aí conversar ou dialogar sobre o assunto. Quando falamos de estética, por definição, vamos atribuir o significado dentro da filosofia, que estética seria aí relativa à filosofia da arte. Nesse sentido, a estética seria aquele ramo da filosofia que reflete sobre o belo, sobre o feio, sobre o grotesco, está questionando o impacto do estético na vida do sujeito, na nossa vida, e a influência que tem essa questão que às vezes é social, às vezes é interpretativa, é uma mistura dos dois, do belo aí na nossa vida. Tá? Obviamente, algumas perguntas fundamentais, já que falamos da estética no campo da filosofia, podemos elencar algumas mais claras. Por exemplo, o belo pode despertar sentimento? Essa é uma pergunta filosófica que envolve a filosofia da arte. O gosto é socialmente formado ou é algo subjetivo? Então, essa é uma boa pergunta também, que podemos refletir e passar horas e horas aí dialogando sobre a formação do gosto. Tá? Será que todo mundo vai ter algo como belo? Ou será que está na mente do sujeito? Ou o sujeito é influenciado a certas interpretações do que é belo, do que é feio, do que é grotesco, do que é horroroso, ou do que é esteticamente desprezível, que também temos esse termo na estética. E aí podemos também perguntar, a estética pode destruir vida? Indo num campo talvez mais aprofundado da estética da destruição, o que seria isso? Então é um bom questionamento, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam aí esquecendo do que aconteceu nos campos de concentração, do que aconteceu no nazismo, que de certa forma existia a exclusão do outro simplesmente por uma questão estética. Tá? Infelizmente, na nossa sociedade ainda temos esse tipo de mentalidade. Tá? E aí as perguntas que vão mais dentro da nossa matéria é: qual a influência da estética na produção de jogos digitais? Essa pergunta aí vocês vão conseguir responder com aquele artigo que eu já passei para vocês. Tá? Não vamos dialogar sobre isso, é simplesmente uma introdução sobre o campo da estética. Claro, pessoal, no cotidiano, no dia a dia, quando falamos de estética, muitas pessoas atribuem a ideia de que é aquilo que é relativo à forma, ao corpo, à aparência. Então, por exemplo, nós temos a estética como faculdade. Tá? Muitas pessoas hoje estão cursando aí estética, querem ser esteticista e vão trabalhar com o quê? Vão trabalhar com o embelezamento do corpo, tá? com a forma física e assim por diante. Ou se não, termos como estética automotiva, vai lá trabalhar com o embelezamento de um carro, embelezamento de um determinado produto e assim por diante. Tá? Claro que sabemos que a estética é muito mais do que isso, muito mais aprofundado, por isso que nós estamos trabalhando nesse cunho filosófico, e claro também que tanto a mitologia como a religião trabalhou muito com a questão da estética da nossa sociedade, tanto no passado como hoje, e continuará trabalhando. Tá? Há esse cunho estético dentro da religião? Claro que há. Há muitas vezes a ideia de que beleza também é algo que vai aparecendo conforme a grandeza dos seres? Sim, isso daí vem lá dos filósofos medievais. Tá? Compreendendo então o que é estética, e eu espero que vocês saibam aí usar isso daí na vida de vocês, saibam usar na construção de jogos e assim por diante. A estética grega clássica, nós podemos destacar aquilo que nós chamamos de naturalismo. Ou seja, a arte naturalista é aquela ambição que se tem de colocar diante do observador uma semelhança tão convincente da arte que as pessoas vão confundir a própria aparência
reais com a aparência da obra de arte. Imagina bem, se um pintor consegue produzir uma obra de arte que as pessoas até confundem com a realidade, nossa, isso daqui parece que é real, isso daqui parece que está vivo, automaticamente esse pintor será um bom pintor naturalista, será considerado bem conceituado. Então o naturalismo tem essa pretensão, de fazer a arte se confundir com a própria vida, tá? Fazer a obra parecer o que não é, parecer ser a realidade, não apenas a representação da realidade. E o naturalismo grego nós temos duas vertentes, a vertente do realismo e a vertente do idealismo. Quando falamos de realismo, é aquela necessidade que se tem de mostrar como o mundo é, nem melhor nem pior. Mostrar como o mundo é. Isso é realismo. Idealismo é o quê? Idealismo é a necessidade de mostrar o mundo como desejaríamos que fosse, melhorando, aperfeiçoando o real. Olha bem, de repente você pega uma escultura grega e começa a analisar, você vai ver que tem aqueles homens desenhados com uma definição corpórea, que hoje até algumas pessoas vão questionar, vão falar assim, nossa, mas que perfeição. Essa é a ideia do idealismo. Às vezes mostrar uma pessoa, esculpir ali um corpo daquela forma que gostaríamos que fosse. Tá? Espero que vocês entendam isso daí. Tá? E vocês podem pensar isso até na questão dos jogos e na construção desses jogos. Por quê? Porque como é que você vai construir um personagem que de repente um jogador vai se identificar ou um jogador vai querer ser igual a ele? Tá? Então a arte que vocês vão produzir ou estão produzindo também fazem parte e também podem recorrer a esse naturalismo grego, a essa estética grega. Tá? Tanto da realista como do idealismo. Hoje a necessidade que se tem de produzirem games o mais próximo possível da realidade é muito gritante, é muito grande. De repente tem a propaganda aí de um novo jogo, todo mundo fica entusiasmado porque na propaganda parece que os personagens estão muito perto da realidade, mas na hora que vai ver nem é tudo aquilo, tá? Na hora que vai ver é mais uma computação gráfica que foi meramente usado para convencer algumas pessoas a jogarem ou a comprarem um jogo, a consumirem e assim por diante, tá? Depois vocês pegam o material de apoio, vocês têm alguns exemplos ali de arte naturalista, tá? Até coloquei uma arte naturalista renascentista, que é a Mona Lisa, que dá para vocês perceberem ali a necessidade que se tem de retratar algo muito próximo da nossa realidade. Claro que o naturalismo renascentista está bem após o período medieval, ou em seguida, melhor, né? Vai ser o processo, o renascimento é o processo de saída do período medieval e entrar ali no período moderno, e a quebra também com a ideia de arte está bastante presente, tá? A arte, a filosofia, tá? O surgimento da ciência vai ser impulsionado por essa mudança de mentalidade. Pessoal, voltando ao nosso assunto, que é a estética antiga, eu quero focar em dois filósofos, Platão e Aristóteles, de Plax já, né? E o termo e a ideia platônica de mimese. O que é isso? Mimese é a arte deve ter um valor se acaso representar corretamente ali a ordem metafísica ou ajuda o ser humano, ajuda as pessoas a agirem eticamente. É como se a arte fosse essa faculdade, essa capacidade do homem em reproduzir e imitar algo. Tá? Então, por exemplo, quando nós falamos de mimese platônica, que é essa faculdade do homem de reproduzir e imitar a própria realidade, automaticamente nós estamos pensando que a arte ela tem que retratar alguns episódios que vai ajudar as pessoas a terem uma vida ética melhor, uma busca da felicidade melhor e assim por diante. Então a arte ela tem essa função de tentar ajudar o ser humano a melhorar a própria vida cotidiana e também a pensar sobre a ordem metafísica, além desse ser, uma reflexão que vai ajudar o ser humano a entender, quem sabe, o mundo das ideias que Platão tanto defendeu. Tá? Em Platão sabemos que tudo é imitação.
até mesmo o universo. Tá? Como assim? Platão acredita na ideia de dois mundos. Vocês sabem muito bem dessa teoria de Platão. O mundo das ideias, obviamente, é o mundo onde tem toda a verdade, todo o conhecimento, toda a certeza e assim por diante. Esse é o mundo nosso, que é o mundo das cópias, que é o mundo onde nós erramos, falhamos. E esse mundo nosso, nós estamos apenas tentando acessar o mundo das ideias. Aqui entra um problema da arte em Platão, eu espero que vocês entendam isso. Tá? Como eu disse no começo, essa ideia de mimesis platônica. Então a arte é essa imitação da realidade, dessa realidade material, do mundo sensível. Se a arte é a imitação dessa realidade material, e essa nossa realidade material é uma imitação ou uma cópia do mundo das ideias, então, para Platão, o que é a arte? A arte é apenas uma imitação da imitação, ou melhor, a arte é apenas uma cópia da cópia. A arte é apenas uma cópia desse mundo material nosso, que é uma cópia do mundo das ideias. Tá? Nesse sentido, a arte pode atrapalhar o ser humano de alcançar a beleza real. Por quê? Porque o ser humano, às vezes, ao contemplar uma obra de arte, ao se deparar com uma obra de arte, ele pode estar se deparando a uma imitação desse mundo real nosso, que é apenas uma imitação do mundo das ideias. Então vai estar muito mais longe da verdade, muito mais longe da certeza. Essa é a crítica platônica. Tá? Eu coloquei para vocês também no material de apoio aquela obra Escola de Atenas, todos vocês já viram possivelmente. E na obra dá para vocês perceberem que no centro há duas pessoas, dois personagens. Tá? Nós temos do lado direito Platão, aliás, do lado esquerdo Platão, e do lado direito nós temos Aristóteles. Platão, que está com o dedo apontado para cima, e Aristóteles para baixo. Aqui dá para a gente trazer várias interpretações, mas sobre a arte dá para a gente também recorrer a esses gestos. Por quê? Quando Platão está apontado para cima, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim, a nossa realidade, a nossa certeza, a nossa verdade está no mundo das ideias, uma realidade metafísica superior, tá? Ou não, né? Quando já Aristóteles com a mão apontada para baixo, está dizendo o quê? Que a realidade é essa aqui, essa material, que nós temos certeza, a verdade nós temos que encontrar com essa dialética desse mundo, e não com essa dialética desse mundo das ideias. Tá? A arte entra nesse sentido. Como eu disse para vocês, Platão, a arte é a imitação da imitação. E agora Aristóteles, a arte vai ser, quem sabe, a imitação dessa própria vida, dessa própria realidade nossa. Tá? Por isso, podemos pensar a ideia de beleza em Aristóteles no princípio mais realista. Olha bem, em Aristóteles, a arte e o belo ajudam a humanidade na luta contra o caos. Por quê? Porque na teoria aristotélica, o mundo da realidade, de certa forma, é um caos se acaso não existir a arte, ou também vimos a política, a ética, a filosofia para tentar fazer a sociedade ser um pouco mais organizada. Tá? E aí essa harmonia que Aristóteles tanto fala e tanto busca vem ser consolidada com a própria arte. Por quê? Porque a arte ajuda o ser humano a entender que essa harmonia é a única forma de contemplação do mundo real. Tá? Olha bem, pessoal. A beleza, então, nesse sentido, se torna uma harmonia entre o objeto e o sujeito. Tá? O sujeito que contempla o objeto, que contempla a obra de arte, ele também é influenciado pela obra de arte, assim como a sua interpretação influencia aquela obra de arte ser bela ou não. Ou a ideia de beleza aí de uma forma mais geral daquilo que está na natureza. Tá? Então essa beleza vai ter essa noção de grandeza, de proporção, de harmonia, que vai ajudar as pessoas a entenderem que o caos não é a melhor solução para a vivência. Tá?
E nisso podemos entender que a teoria da imitação aristotélica vai se diferenciar, portanto, da ideia da imitação, da mímese platônica. Por quê? Embora os dois venham defender essa ideia, porque em Aristóteles a arte ela vai imitar a vida e ela deve imitar a vida, diferente de Platão, que a arte vai imitar a vida, mas a vida imita o mundo das ideias, então é só uma mera cópia daquilo que já é copiado, tá? Essa imitação defendida aí por Aristóteles tem um caráter pedagógico, tá? Pois quando a arte imita a vida, pode promover ali na pessoa, nos seres humanos, uma identificação tão grande com o personagem que vai criar e despertar um sentimento que vai purificar, que vai educar, que vai auxiliar na formação do próprio do próprio ser humano, ou que vai despertar ali o emocional da pessoa, que pode ajudar nessa purificação da alma, que pode ajudar a purificar ou a descarregar uma situação emocional que foi provocada por um trauma no passado. Tá? É aqui que entra a ideia de catarse aristotélica. O que é isso? É justamente a purificação da alma por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma qualquer, tá? E a arte tem essa função de promover a catarse, tem esse efeito. Tá? Um exemplo disso é quando estamos assistindo um filme, de repente a gente se identifica com aquele personagem e emocionalmente nós começamos a sentir um certo aperto, ou a nossa emoção nos leva ao choro. Tudo isso pode vir a ajudar a pessoa a se sentir melhor, tá? Ou a superar um pouco mais aquela dor que ela está passando naquele momento, ou aquele trauma que teve há um tempo atrás, tá? De repente a pessoa está assistindo um filme romântico e ela lembra de que perdeu um grande amor e começa a chorar. Isso é bom. Isso é uma parte educativa, pedagógica da própria arte, tá? Ou seja, a arte imita a vida, e muitas vezes a própria vida imita a arte. Isso é ruim? Não, isso é bom. Imagina bem se de repente num jogo a pessoa ela consegue se identificar com o personagem e consegue colocar para fora todas as suas emoções, assim como a sua raiva, a sua ânsia, os seus medos, através do jogo. Então essa arte por trás do jogo auxilia justamente nesse aspecto da catarse. Tá? Espero que vocês estejam entendendo até aí. Não vou prolongar muito, tá? E a estética medieval rapidamente vai superar, ou melhor, se o termo superar seria extremamente errado. Na verdade, a estética medieval vai deixar de lado essa ideia naturalista da arte e vai trazer o conceito de estilização. Ou seja, na Idade Média não vai ter grandes interesses aí pela arte, que muitas vezes são consideradas coisas terrenas, ligadas à cultura pagã. Os gregos eram pagãos, de acordo com os pensadores do período medieval, que esse paganismo poderia também prejudicar os seres humanos, prejudicar as pessoas ao fortalecimento da alma e do espírito. Tá? Como eu disse, às vezes a pessoa vai assistir um filme, vai assistir ou vai se deparar com uma obra de arte, pode ser que os sentimentos venham aflorar ali naquele momento. Talvez sentimentos que possam ir até contra alguns princípios da própria igreja. Então a arte ela teria essa crítica no período medieval. Tá? E aí o período medieval vai adotar uma postura que é chamada de estilização. Tá? Ou seja, vai simplificar os traços, os esquemas das figuras, vai se desapegar aos apegos ali individuais, tá? E vai canalizar a arte para um intuito mais pedagógico, no sentido de passar os dogmas da igreja para o sujeito. Tá? Ou até mesmo no intuito de, além de ensinar religião, infundir o temor de Deus, infundir o temor do julgamento final, infundir aí o temor de ir para o inferno. Então a arte ela vai ter
esse desapego e a arte vai canalizar essa devoção do homem às divindades de uma forma muito mais simplória. Claro, pessoal, que o caráter pedagógico entra justamente num período em que a educação é extremamente deixada de lado pelas classes mais pobres, tá? Infelizmente, eles não têm acesso, não têm esse interesse de formar as pessoas que pertenciam à classe baixa. E nesse sentido, né, os servos, no caso, eram formados através de figuras, de imagens, tá? Espero que vocês tenham entendido aí essa ideia de estética antiga e medieval. Embora é uma aula bastante rápida, eu tive que correr com o conteúdo, mas espero que vocês venham utilizar essas críticas e essas ideias também na formulação aí da arte de vocês, tá? Abraço, até mais e pensem muito sobre essa ideia. É a vida que imita a arte ou é a arte que imita a vida? E qual é o impacto dessa imitação? Qual é o impacto da arte na vida do sujeito? Será que eu consigo transformar a minha profissão numa obra de arte a tal ponto que eu consigo acessar sentimentos e bons sentimentos e faço a pessoa ali viver melhor através daquilo que eu estou elaborando, que eu elaborei, que eu criei? Abraço, até mais, fui.